Muito bem, começando então mais uma análise de fechamento de mercado, hoje dia 29 de abril de 2025, agora precisamente faltando um minuto para dia 30, né? Já iniciamos aí o dia 30, último dia do mês de abril. Fazer análise então aí do dia 29 de abril, análise de fechamento de mercado, análise do meu operacional, fazendo day trade no mini, testando o meu operacional. Se você não for aqui, considere se inscrever, também deixar seu like, me dá uma ajuda aí. Vamos lá então, como tradicionalmente sempre faço, já vamos colocar aqui o gráfico de 60 minutos em tela. Nós temos aí a movimentação, a gente vê que o mercado se movimentou de alta, vem numa tendência de alta, e nitidamente vem trabalhando aí dentro de uma consolidação, vem buscar liquidez aqui e voltando para essa região. Bom, o que nós tínhamos para o dia de hoje? Olhando aqui no calendário econômico, para a nossa terça-feira, dia 29, nós tínhamos dados importantes aí saindo, principalmente nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tínhamos IGP. Tínhamos IGP, 8 horas da manhã, antes do pregão abrir. Depois nós tínhamos alguns dados, bastante dados, inclusive nos Estados Unidos, nível de estoque de varejo bastante importante, o preço dos imóveis, confiança do consumidor, ofertas de emprego, GDP penal, Fed Atlanta, estoque de petróleo, bastante dados saindo. No período da manhã nós tínhamos aí nível de estoque de varejo e preço dos imóveis, né? E também outro dado bastante importante que nós tivemos hoje à noite, né? Tivemos aí no dia 29 à noite, 10h30 da noite, foram os PMIs da China, que pelo resultado que eu estou vendo aqui, estão dentro do esperado. Não sei se vai gerar alguma volatilidade aí para o pregão da quarta-feira, dia 30. É isso aí. Vamos lá. Bom, então, como o mercado trabalhou hoje, né? Olhando aqui para o macro, fazendo contextualizando aqui o macro, o mercado tomou um direcional de alta, isso aqui no dia 24, direcional de alta, ficando aqui dando início à consolidação, e depois, isso foi na dia 24, foi na quinta-feira, né? Quinta-feira, sexta-feira, ficou trabalhando nessa região consolidado. Ontem trabalhou aqui dentro dessa região, porém saiu da região, foi muito próximo da região onde eu havia demarcado, devolveu, fechando dentro da região de consolidação, e hoje, como a gente pode ver aqui, hoje é 29, o mercado abriu dentro da região de consolidação, fez uma tomada de alta, devolveu, depois foi buscar liquidez mais acima de novo, fazendo uma tomada de alta aí de 1.300 pontos, né? Muito semelhante à movimentação de ontem, também a quantidade, o range, né, alcançado a 1.250 pontos na média. Então, muito semelhante, e por fim o mercado finalizou o dia aqui nessa linha da consolidação. A gente pode ver que o mercado tocou aqui, ó, nessa região, ó, olha só, tocou nessa região, defendeu e hoje finalizou aqui exatamente nessa linha, né? Muito, podemos até considerar que o mercado finalizou aqui quase dentro da consolidação, né? Veio do final do dia, veio aqui dentro da consolidação novamente, dessa faixa de consolidação, ok? Bem, para quem hoje operou o dia inteiro, por exemplo, teve a oportunidade de pegar essa movimentação de alta e também essa devolvida de baixa, que pagou muito bem e não terminou o dia consolidado. Foi uma tendência bastante relevante aí, ok? Olhando para os 60 minutos.
Bom, o que eu havia mencionado ontem na análise de ontem foi que caso o mercado eu não tinha, não fazia ideia, assim, não conseguia dizer precisamente para qual sentido o mercado poderia estar indo, embora alguns indicadores demonstravam uma movimentação mais direcional de alta, porém a movimentação do preço não estava demonstrando tão claro assim. Por isso que o que eu previ foi o seguinte, que os preços, né, a negociação poderia ficar um pouco consolidado aqui, a minha visão, que principalmente no período da manhã, poderia estar ficando aqui, depois dos mercados abertos, aí sim fazer uma tomada de alta, mas o mercado já começou trabalhando o dia nessa região mais altista, né? Então já veio muito próximo dessa região, inclusive passou, né, dessa região que eu havia marcado. Ontem, no dia 28, o mercado veio aqui faltando 100 pontos para tocar na linha e hoje voltou para a mesma região, passando inclusive dessa linha demarcada, que indica a região, né? E claro, quando o mercado vem exatamente na linha, a gente fica feliz por ter acertado, mas eu acertei. Continuamos, né, dentro da mesma análise. Isso é importante, que o mercado veio muito próximo aqui e passou, inclusive, dos cerca de 200 pontos da máxima, aqui, ó, chegando na máxima acima dessa região, ou seja, 250 pontos, né? Bom, estamos dentro da região, isso é o que importa, e o que é válido agora, e o mercado fez essa devolutiva, né, devolvida de baixa, né, subiu e devolveu novamente. Deixa eu ver aqui, ó, o pico, a máxima chegou aqui, ó, meio-dia em ponto, o mercado devolveu. Assim, deixa eu dar uma olhada aqui no que nós tínhamos na terça-feira. Nós meio-dia em ponto, nós tivemos 11h30 GD penal em Atlanta, mas aí o mercado digere todos esses dados que saem aí no período da manhã, né, até às 11h30, digere todos esses dados, analisa aí, e o mini índice é um, é um ativo onde tem muitos traders, né, então aí acontece essas movimentações aí de acordo com a análise e o objetivo de cada instituição, ok? Bom, vamos olhar então essa movimentação no intraday. Vou colocar aqui o gráfico de 5 minutos. Então, deixa eu diminuir aqui. Ó, esse aqui foi o dia de ontem, né? Ó, a gente temos aqui o dia de ontem. Né? Podemos vir aqui, dia de ontem. Ó, fez uma tomada de alta, devolveu, só que ficou o final do dia consolidado. Hoje ficou um pouquinho consolidado, muito semelhante com o dia de ontem. Inclusive, vou até copiar aqui, ó. Olha só. Muito semelhante, que é a minha janela de operação. Ontem tive uma janela de operação um pouco maior com relação ao range. Então, muito semelhante, ó. Subiu, voltou, desceu, voltou, sempre trabalhando aqui nesse período da manhã até o mercado americano abrir, provavelmente depois tomou um direcional de alta. Era o que eu esperava, mas não esperava que o mercado viesse a tanto, né? Mas o mercado ele é dinâmico e não depende da mera especulação de um estudante, de um trader a estudante. Então, ó, 1.300 pontos desse fundo até o máximo, 1.350 pontos. Depois uma devolvida. O mercado mini índice fechou o dia com 0,08 positivo. Ontem fechou 0,01. Hoje fechou 0,08 positivo. Então a gente pode ver que a semelhança na movimentação de ontem e hoje foi bem expressiva, né? Uma semelhança bem explícita, e a movimentação de hoje para a minha janela de operação foi bem mais curta. E hoje eu não tenho um intraday, né? Eu estou cuidando de algumas coisas, então eu tive bastante intercorrência no meu dia,
no meu período da manhã e acaba atrapalhando um pouco. Tentei fazer algumas coisas, algumas operações, mas acabou fazendo, fazendo entradas que não fazem sentido. Então, fora da, não é nada didático, não faz sentido nem mostrar aqui também. Mas, enfim, é só para deixar claro que hoje meu plano não foi de operacional não foi posto em prática, ok? Possivelmente essa semana também não vou conseguir operar. Caso operar, eu passo aqui também. Mas a gente, só para ter uma noção, né? Eu continuando fazendo aí as análises da movimentação macro, continuo aí tentando também fazer algumas operações. Temos mais 2 dias só também, dia 30, né? Que é o pregão, de quinta-feira, quarta-feira e sexta-feira. Bom, mas enfim, tá aí, movimentação intraday. Hoje não tem operação, não tenho relatório de performance para o dia de hoje. E no caso, para traders que fazem scalp, hoje teve algumas operações interessante, daria para ser feito. E também para quem é mais seguidor de tendência, também teve boas oportunidades, tanto no início do dia quanto para o período da tarde, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Geralmente no período da tarde fica um pouco mais consolidado, mas hoje foi um dia que pagou até bem. Ok? Vamos lá. Olhando para o calendário econômico, nós temos para a nossa quarta-feira, dia 30, temos dados no Brasil, dívida líquida, né, o PIB, balanço orçamentário, superávit orçamentário, dívida PIB. Então, bastante dados aí importantes no Brasil, 8h30, 9 horas. Temos aí empréstimos bancários, taxa de desemprego no Brasil. Temos aí também nos Estados Unidos, dados bastante importantes, o PCE, PCE, índice de empregos, índice do custo de empregos, bastante dados importantes, ó, índice de preço do PIB, Estados Unidos, PMI, Chicago. Olha, bastante dados importantes saindo nos Estados Unidos. Então, existe a grande possibilidade. Estoque de petróleo bruto também saindo amanhã. E mais à tarde, ó, índice de evolução de empregos, CAGED, no Brasil. Então, temos uma agenda bastante carregada para o dia de amanhã. E lembrando que nós temos feriado aí na quinta-feira. Portugal, Espanha, México, China, Brasil, né? Feriado na China, quinta e sexta-feira. E temos bastante dados, o PMI também saindo nos Estados Unidos na quinta-feira, e temos o payroll na sexta-feira. Deixa eu ver o que mais temos de importante aqui, para a gente já ir analisando, fazer esse pacote. É isso aí. Então, são esses dados saindo aí para o dia de amanhã. Minha análise para o dia de amanhã, para a nossa quarta-feira, é que, olhando para o gráfico e também comparando com os dados que saem na agenda, com relação à volatilidade direcional, no meu ponto de vista, com relação à direcional, embora no mercado, eu vejo que o mercado tem mais possibilidade de dar continuidade de alta, porém, como mencionado nas análises anteriores, o mercado entrou dentro de uma região de consolidação, entrou aqui nessa região de consolidação, melhor dizendo, e agora, no meu ponto de vista, pode ser que o mercado fique ainda dentro dessa região de consolidação. A gente pode ver que todos esses dias o mercado iniciou o dia e finalizou dentro da região de consolidação. Mesmo esses 2 dias, né, ontem e hoje, que o mercado saiu da região, mas voltou para dentro da região novamente. Então, no meu ponto de vista, existe até mais possibilidade agora do mercado trabalhar aqui nessa região de consolidação e vindo buscar padrões, pontos mais aqui abaixo. Claro que existe ainda a possibilidade, sim, do mercado buscar liquidez mais acima, mas não ir tão não ir buscar liquidez
trabalhar com direcional de alta igual trabalhou hoje. Pode ser que o mercado ainda volte aqui em cima, coisa de 500, 600 pontos, e depois comece a trabalhar de baixa. E caso o mercado trabalhe de baixa, as regiões demarcadas anteriormente continuam sendo válidas. Inicialmente, nós temos uma região aqui bastante importante, coisa de 500 pontos abaixo aí da região que nós estamos, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Ó, coisa de 500 pontos, mais ou menos. E depois nós temos aqui, claro, aqui, aqui, ó. Temos aqui esses pontos importantes aqui, que inclusive esse fundo dessa região de consideração, pode ser que o mercado venha aqui, inicialmente 500 pontos abaixo, depois aí nós temos aí o 136,5, e caso passar dessa região, vai depender muito da movimentação que o mercado fizer aqui para vir buscar baixo. Fica marcado essas regiões aqui do mesmo formato, pelo menos por hora. Vamos ver como o mercado vai trabalhar amanhã. Lembrando que, como nós temos feriados aí na quinta-feira e também temos feriado na China na sexta-feira, temos dados importantes na semana, pode ser que o mercado fixe nessa região de consolidação, trabalhando aí com range de 1.000 pontos, 1.300 pontos, nesse formato, vim buscar liquidez devolve, por exemplo, esperando dados do payroll. Então, pode ser que isso aconteça. Ok? Quando eu falo de região de consolidação, também é região de consolidação no macro, né? Então, uma oscilação aí de 1.000 pontos dentro de uma região de consolidação é normal, no mini índice, ok? Então, essa é a minha análise, pensando aqui para o mini índice para o nosso pregão aí de quarta-feira, dia 30, e também já olhando para os próximos pregões, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. É isso aí. Bom, maravilha. Então, assim, eu vou finalizando mais essa análise de fechamento de mercado. E se você quiser me acompanhar, como está sendo a minha jornada de day trade, meus estudos, se inscreva, deixe seu like também. Lembrando, mais uma vez, que as informações que eu passo aqui são parte dos meus estudos, e na medida do possível que eu for evoluindo, aí eu consigo passar mais informações mais específicas, ok? Inicialmente, eu estou só demonstrando como está sendo meu dia, e por esses dias que está vindo, eu tenho uma série de questões, de coisas para resolver, não sei, eu vou tocando o projeto da forma que dá, e de acordo com tiver novidades, eu vou passando aqui no canal na medida do possível, ok? Assim vou finalizando, então, mais essa análise de fechamento de mercado. Tudo de bom e nunca desista do seu propósito.